Que a graça e a paz seja contigo. Eu quero aqui deixar uma palavra para o seu coração. O texto está em Lucas, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração, a qual Jesus ele diz que o homem que escuta as minhas palavras, eu vou compará-lo a uma casa edificada sobre a rocha. E o homem que não escuta as minhas palavras, eu vou comparar com aquele que edificou a casa sobre a areia. Você pode perceber que Jesus ele faz uma comparação das casas e ele faz uma comparação dos fundamentos desta casa. A casa representa a nossa vida, representa o nosso ser, a nossa alma, e a base dela representa o quê? Que o homem que não escuta as minhas palavras, ou seja, o homem que não pratica as palavras do Deus Altíssimo, que não pratica aquilo que a palavra, que a Bíblia diz, os mandamentos do Senhor. Quando todas as vezes que Deus te dá um conselho, que Deus te dá uma palavra, que Deus te dá uma direção, e você não cumpre, você não tem cuidado de cumprir aquilo que Deus está falando com você, você é como uma casa edificada sobre a areia. Porque a diferença não é a estrutura da casa, a diferença está onde? Na base da casa. Se você for ler o texto, você vai ver que Jesus fala que ambos tiveram tempestade, ambos tiveram momentos de adversidades, todas elas tiveram, só que a diferença está aí. Quando vieram as chuvas, os ventos fortes, a que estava na rocha permaneceu, não caiu. Agora aquela que estava firmada na areia, essa sim caiu. E é todo aquele que ouve e não pratica as palavras do Deus Altíssimo. Como que você está firmando a sua vida? De que forma você está edificando a sua casa, edificando a sua vida? De que forma você está conduzindo a sua vida? Porque se você estiver escutando os conselhos do Deus Altíssimo, ouvindo e praticando, sendo obediente, os momentos de aflição e dificuldade, quando vier na sua vida, você vai permanecer firme. Agora, se você não estiver escutando, ouvindo a voz do Espírito Santo, ouvindo a palavra do Senhor, vai acontecer tribulações, aflições, e você não vai permanecer. Aqui está o segredo. Por que muitas pessoas elas desviam? Por que muitas pessoas elas não permanecem nos momentos de provação e de dificuldade? Porque elas não escutaram a voz do Senhor, deixaram de escutar a voz de Deus e tentaram trilhar caminhos mais fáceis. Porque se você for colocar aqui, o que é mais fácil, construir a casa numa rocha ou numa areia? Logicamente que é numa areia. Se você for construir numa rocha, você vai ter várias dificuldades para construir, vai demorar muito tempo, talvez vai gastar mais dinheiro, mas o importante é o final de tudo. Uma pessoa que vai construir na areia, é muito fácil fazer o fundamento na areia, né? Mamão com açúcar. Só que a gente precisamos, por mais que demore tempo, por mais que gaste nossas energias, devemos firmar nossa vida em Cristo, porque vai haver o dia mau. Paulo fala do dia mau, ele fala que vai acontecer, que vai vir um dia mau e precisamos estar firmes. Então você precisa escutar a voz do Espírito Santo, você precisa ler a palavra e praticar ela, porque é os conselhos do Senhor que vai fazer você ser vitorioso em momentos de dificuldade. Cristo representa a rocha. Então se você edifica a sua casa sobre Cristo, você sendo obediente a Cristo, Ele vai te guardar do momento da provação. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo se você quiser. Amém? E até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir.